Quando Pedro tinha cerca de 3 aninhos, ele teve a recomendação da neurologista para usar uma medicação que ele usa até hoje. Hoje o Pedro já está com 6 anos. Eu lembro que na época eu fiquei muito receosa em começar essa medicação com meu filho, porque ele era muito pequenininho. E eu não queria usar uma medicação com ele, eu não sabia até quando que ele ia usar a medicação. E eu não iniciei. Eu tinha receita, mas eu não comecei a medicação com ele. Por que que ele teve essa recomendação, né, de iniciar uma medicação muito conhecida? Ele usa até hoje. Eu não vou passar o nome para vocês para não influenciar, né? Eu acho que só o médico pode receitar a medicação. Então, eu vou explicar por que ele teve essa recomendação, por que eu demorei tanto para iniciar e como ele tá hoje, tá? Então, Pedro, aos 3 aninhos, mais ou menos, ele começou a apresentar alguns comportamentos muito difíceis, muito ruins. Eu vou chamar aqui como comportamentos ruins, porque pra mim realmente era um comportamento muito, mas muito ruim e que eu não conseguia fazer com que ele parasse. Eu relatei pro neurologista dele na época que o Pedro, ele começou tentando bater no nosso rosto, né? E aquilo já me pareceu algo muito estranho. E quanto mais eu tentava corrigir, então eu falava, não, assim não, não pode. Abaixava a mãozinha dele e tentava ensinar, eu percebia que parecia que ele não estava entendendo o que eu estava falando com ele. Porque quando tem uma criança pequenininha, né, e você repreende, ela percebe que errou. E o Pedro, naquele momento, ele continuava fazendo. E ele nem ligava pra bronca que eu tava dando nele, né? Então, por exemplo, não, assim não pode. E ele continuava, às vezes ele dava risada. Tá bom. E aí, do tapa, passou pra um nervosismo muito grande. Então, ele começava a morder o bracinho do Pedro tava sempre roxinho, sempre mordido, né? Ele mordia os braços. Muita irritação. Chegou um momento que ele começou a bater a cabeça na parede e ele tentava se machucar. Machucava a mim, machucava o meu marido. Ele já chegou a machucar meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro, com algumas mordidas, beliscões. Naquele momento de irritação que a gente não entendia o que que era. Então aquilo tudo começou a me preocupar muito e o Pedro estava crescendo e ele estava ficando mais forte. Até que com 4 anos começaram as crises muito fortes, talvez um pouquinho antes dos 4 anos, 3 anos e meio, quase 4. Começaram crises, e eu nunca tinha visto uma criança daquela idade num momento de tanto nervoso na minha vida. Eu nunca tinha presenciado aquilo e aquilo me deixava muito assustada. Eu ficava muito mal de ver o meu filho daquele jeito, então eu não conseguia ajudá-lo. A gente se sentia muito impotente, eu e meu marido. Pedro teve uma crise uma vez que ele ficou mais de 40 minutos e a gente não sabia o que fazer. Por mais que a gente tentasse abraçar, tentava acolher, tentava perceber ali o que estava acontecendo, o Pedro não parava. E nesse dia, por exemplo, eu falei pro meu marido, vamos colocar ele debaixo do chuveiro, talvez com água ele melhore. Eu lembro que a gente colocou o Pedro, assim, praticamente de roupinha mesmo, pra ver se ele melhorava, pra ver se ele parava com aquilo. E era um choro, ele perdia o fôlego. E a gente não tinha identificado o motivo, a gente não sabia o que que era. Até hoje eu não sei se era dor, se era algum desconforto, eu não conseguia entender. E a situação foi ficando cada dia mais complicada. Foi até que um dia eu conversei com meu marido e falei, eu acho que chegou o momento da gente iniciar a medicação com ele, pra ver se vai ajudá-lo de alguma forma. E aí ele já tava com 5 anos, né? O Pedro começou a medicação com 5 anos e 4 meses, mais ou menos, que foi quando a gente voltou na doutora, aliás, no neurologista, e pedimos pra ele, falamos, olha, a gente precisa da medicação, ele já tem uma receita de quando ele era menorzinho, mas a gente precisa de uma atualizada para poder fazer a compra para ele. Foi aí que nós iniciamos uma dosagem bem baixinha, depois mudou um pouquinho mais alta,
É uma dosagem muito baixa ainda que meu filho toma, é a mesma dosagem desde mais de um ano que ele já vem tomando. Mas assim, a gente percebeu que com a medicação, muitas coisas melhoraram com o Pedro, né? Então, por exemplo, a medicação não começou a fazer efeito logo nos primeiros meses, né? Passou um mês, dois, ele ainda entrava em crises, ele ainda ficava muito nervoso, né? Então, eu até comecei a questionar, né? Será que a medicação vai mesmo fazer efeito nele? Mas depois de 4, 5 meses, a gente começou a ver muita melhora no comportamento do meu filho, né? E isso nos deixou muito alegres, porque aquela situação em que ele se encontrava, pelo menos uma vez por dia, que ele entrava em crise, ficava muito nervoso. E Pedro andava sempre com o bracinho roxo de mordida, a cabecinha com ferida, porque ele batia. Aqueles momentos de muito nervosismo, crises mesmo, elas cessaram. E até hoje, graças a Deus, graças a muitas orações e também a essa medicação, eu posso dizer que o meu filho tem uma vida muito melhor, uma qualidade de vida melhor. Não foi uma decisão fácil. A gente nunca quer medicar o nosso filho, ainda mais uma medicação que a gente não sabe quando, até quando que ele vai usar. Mas em alguns momentos a medicação é importante, sim. Porque imagina se eu deixo meu filho ainda, né, sem ter sem fazer uso dessa medicação até hoje. Ele já tá com 6 anos. Ele não ia conseguir ir para a escola, ele não ia conseguir se socializar, ele não ia conseguir ir numa festa, ele não ia poder ir numa confraternização até em família mesmo. Na situação em que ele se encontrava, não era possível. Porque esses momentos de crise, de muita irritação, é um momento que é incontrolável ali para a criança. A gente não tem quem faça ele parar. Pelo menos era assim antes. Isso atrapalhava muito a rotina dele. E para ele também era muito ruim passar tanto nervoso, tanto estresse. Eu lembro que depois dessas crises ele dormia. Eu acho que para ele era um pico de tanto nervoso, tanta angústia, tanta coisa ruim, que ele ficava tão cansado naquele momento. Então ele acabava dormindo. E hoje o Pedro tem muito mais qualidade de vida, né? Então, o que eu posso dizer, a medicação pro Pedro, no caso dele, foi muito benéfica. Não foi um início fácil, né? Quando você começa uma medicação, se o médico é o médico correto, ele vai precisar acompanhar essa criança. Então, o Pedro, ele precisou fazer muitos exames de sangue. Então, pelo menos a cada 2 meses, ele fazia exame de sangue para ver se a prolactina não estava aumentando muito. Porque essa medicação que o Pedro toma, por exemplo, ela pode aumentar a prolactina, que pode dar aumento de mamas, mas graças a Deus isso não ocorreu. A gente fez todos os exames, ele se adaptou muito bem com a medicação. A gente passava nesse neurologista na época a cada 2 meses para ele ir avaliando o Pedro. Então, foi um início muito complicado, né? Porque imagina você tirar sangue de uma criança que já tem um trauma desde pequenininho. O Pedro ficou 109 dias numa UTI neonatal. Então, ele já tem esse trauma de tirar sangue, de fazer exame e tudo mais. E a gente tinha que levá-lo para fazer esses exames com muita frequência. Então, não foi simples, não foi tranquilo. Mas eu acho que valeu muito a pena. Hoje o Pedro é uma criança muito calma, muito tranquila. Ele já tá maiorzinho. Ele é muito amado, assim. Ele é muito carinhoso com todo mundo. Ele se dá bem com as outras crianças. Ele não tem mais aqueles momentos de muita irritação. Isso tudo cessou mesmo. E foi muito bom, assim. A nossa experiência com essa medicação em especial foi muito boa. Eu vejo que tem mães que falam, meu filho tá com 20 e poucos anos, nunca tomou uma medicação, né? E ela se orgulha muito disso, e eu acho que é ótimo, que bom que o seu filho nunca precisou. Mas tem crianças que vão precisar de medicação, e talvez seja a melhor saída no momento, tá? O que eu posso dizer com a minha experiência com medicação pro meu filho para não ter preconceito, pelo menos tentar. E sempre pegar uma linha boa da medicação. Nesse caso, a gente pegou a melhor linha que tinha. É uma medicação cara, não é uma medicação barata. Ele tem um custo bem alto. Um vidrinho dura mais ou menos uns 2 meses, mas é um valor bem alto. E o Pedro se adaptou muito bem a ela. E a gente segue com ela até hoje.
não trocamos, não reduzimos a dosagem, não aumentamos a dosagem, permanece o mesmo quando ele tinha lá os 5 aninhos, aliás, quando ele começou. E foi uma experiência que ajudou muito o nosso filho, tá? Então é isso. Como que é com seu filho? Ele toma alguma medicação? Ou ele não precisa tomar nenhuma medicação? Me conta aqui nos comentários como é que é aí na sua casa. Eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no meu canal para receber outras informações como essa, tá bom? Um beijo e até mais.